Olá, sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. O meu nome é Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre mato competição. A gente vai falar dos desafios que persistem no controle de plantas daninhas e vamos falar um pouquinho também das soluções que o mercado oferece para isso. E para falar com a gente hoje aqui, a gente está com o Rodrigo Naime, que é engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Yara, e a gente está aqui com o Carlos Azania, eu sempre erro, né, Azania? Azania, que é o pesquisador do IAC, né, Azania? E especialista em mato competição e maturadores. Exato. Né? Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui hoje comigo nesse episódio. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu vou começar aqui com a Azania. Carlos, eu queria saber um pouquinho, eu queria que você contasse um pouquinho, contextualizasse aqui para o nosso público. A gente passou por ano passado, né, o segmento passou por um período de muita seca. Aliás, os últimos anos, né, a safra de cana tem sofrido com as secas. Em que isso impacta ou tem impactado a questão da mata competição nos canaviais? Sim, é uma boa colocação, né? Os canaviais que sofreram mais com a seca e também, muitas vezes, por fogo, né? Então, são canaviais que, assim, eles tiveram certos problemas, né, com a questão da brotação, da sua nova formação, digamos assim, né? Atrasos, né, de fechamento de canavial. Bom, então a seca, nesse primeiro momento, imediatamente após o fogo, muitas das áreas queimou-se, obviamente, a palha e junto o herbicida que estava nela depositado. Então, exigiu-se do produtor, né, uma reaplicação. Né? E depois da palha, principalmente, né, do fogo, precisava se esperar ainda algum tempo a chuva, né, para, digamos assim, limpar de certa forma aquela fuligem para depois entrar com o herbicida, sabe? E o que aconteceu, né? Muitos produtores não fizeram isso. Né? E o canavial, por sua vez, já veio sofrível, né? Sofrível em que na formação mesmo de estande. E muitas clareiras foram formadas, né? E um tempo depois o canavial cresceu, mas onde havia falha, né? O sol e posteriormente a chuva possibilitou uma reinfestação. E essa reinfestação, hoje nós estamos trabalhando arduamente para resolvê-la. O que você está vendo nos canaviais? Uma infestação muito maior do que nos últimos anos? Aí você falou dos incêndios também, né? Sim. Exatamente, né? A gente percebe nesses canaviais que sofreram mais com a seca uma infestação maior. Por que uma infestação maior? Justamente por esses motivos, né? A má formação do canavial, às vezes não foram atendidos suficientemente com herbicidas, né? E esse complexo fez com que os canaviais hoje estejam, né, bem mais infestados, né? Por outro lado, também tivemos canaviais que não sofreram essas interferências de fogo, por exemplo, talvez só de seca, né? E depois que a chuva chegou, digamos assim, o canavial desenvolve rápido, né? Se esse canavial, né, ele foi protegido do fogo, né? Esse canavial, ele havia um estande interessante, ou seja, não havia falhas na formação do canavial, ele cresceu por igual. Porém, ele demorou mais para fechamento. Né? Mesmo que ele não tenha sido vítima, digamos assim, do fogo, tá? É um canavial que também teve um sofrimento, apresenta, desculpe a palavra, entre aspas, tá? Uma sofrência agora. Por quê? Né? Porque é um canavial que ele demorou para fechar. Então, geralmente, o canavial, em torno de 90 dias, no máximo 120 dias, ele está fechando as suas entrelinhas. E esse sombreamento é imprescindível, porque por mais residual que um herbicida seja, ele vai durar em torno de 80 dias no solo, né? Como um efeito residual. E depois a sombra que tem que dar conta, né, de segurar o restante, digamos assim. Até porque eu não posso, né, entrar com herbicida a todo momento. O canavial também, seu porte não permite. E dessa forma, o canavial, digamos assim, que demorou para fechar. Então, a gente percebeu assim, canavial com 150 dias, 180 dias, não estava totalmente fechado. Quer dizer, ou o produtor, né, bota a mão no bolso, ele investe numa segunda aplicação complementar, ou as plantas daninhas vão se manifestar. Então, a seca ela prejudicou de duas formas o canavial, uma síntese. O canavial foi submetido ao fogo, né?
trouxe uma problemática, e o canavial que escapou do fogo também trouxe uma problemática. E qual é essa problemática? É a demora na formação do canavial. E, em alguns casos, essas clareiras, que são as falhas mesmo do canavial, que possibilita a reinfestação mais rápida. Uhum. A gente falou um pouco... Quer falar, Rodrigo? Inclusive essa questão a gente observa nas regiões mais quentes, onde a seca foi mais forte, regiões como São José do Rio Preto, Sim. Né? E se você associar isso ao ataque de pragas, então isso potencializa a ocorrência de falhas no canavial. E aí é mais difícil fechar a cultura, fechar o solo, provocar o sombreamento que o professor comentou com a gente, e aí você vai ter escapes de plantas daninhas, né? É essencial que o herbicida tenha longo residual, mas como o professor bem apresentou, não dá para fazer milagre, não é suficiente, né? E aí essa segunda aplicação é muito importante. É o reforço que é necessário, mas às vezes tem aquele conceito, eu preciso reduzir custo, e corta um herbicida. Nós somos favoráveis em cada vez mais a agricultura ser competitiva em termos de custo, é claro que sim, mas alguns fatores podem comprometer a produtividade, e aí sai mais caro. Né? A gente falou de incêndio, eu lembrei da questão da palha da cana, né? Da queima da palha da cana. Eu queria fazer uma pergunta que eu até fiz para a doutora Leila no último episódio que a gente gravou aqui, que foi sobre a questão da mudança, essa mudança que o setor passou ao longo dos últimos anos com a colheita mecanizada de cana crua. Isso também, de certa forma, influenciou a questão da mata competição ou não? Sim, foi uma influência muito grande, né? Nós temos, na história da agricultura brasileira, 2 grandes momentos, né? Na cultura, por exemplo, na cultura do grão, que é a soja, nós temos a soja antes e depois do plantio direto. O que foi que alterou a palha? A cana, antes e depois da cana crua. O que alterou? A palha, né? A palha foi inserida no manejo. E toda vez que se mexe no manejo, se altera o manejo, é questão de tempo, mas a composição da flora daninha é alterada. Nos anos 80, nós não tínhamos uma infestação muito severa de folhas largas. A exemplo das cordas de viola, exemplo da mamona, exemplo da mucuna, né? Nós queimávamos a cana. Já atualmente, né, em função da presença da palha, sim, nós temos hoje também a presença das cordas de viola, das merrêmias, das mamonas, das mucunas, mas não deixou-se de ter folhas estreitas, como havia nos anos 80, como o colonião, e capim carrapicho, braquiária e outras folhas estreitas, né? Outros capins, assim, digamos. Então, se compararmos hoje a flora daninha dos dias atuais com os anos 80, nós vamos perceber que todas as plantas daninhas dos anos 80, mais as folhas largas. Quem promoveu isso? A palha. Se hoje, né, nós formos retirar um percentual dessa palha para cogeração de energia, o que eu vejo isso com bons olhos, tá? É que estamos novamente alterando o manejo. Então, a alteração desse manejo, consequentemente, não sei se dizer assim, 1, 2 ou mais 10 anos, mas vai impactar novamente na composição da flora. E aí você falou sobre as espécies, né, de plantas daninhas. Quais hoje são as que a gente pode dizer assim que são as mais preocupantes e que mais têm aparecido aí na maior região produtora de cana? Sim, olha, na região maior, no estado de São Paulo, né, o que mais preocupa hoje no estado de São Paulo, nós temos a grama-seda. Na região, por exemplo, do centro de São Paulo, São José do Rio Preto, Catanduva, né, essa região toda tem muita grama-seda. Sabe? Olímpia, né? Não que as outras regiões não tenham, certo? Mas eu até brinco que muitas vezes a gente pede áreas para os experimentos e, obviamente, que vem as áreas de final já de ciclo, próximo da reforma, né? A impressão que se dá é que é uma plantação de grama com tiguera de cana, tá? Para se ter a ideia de como essa grama, não é? Ela tem prejudicado, né, a produtividade dos canaviais. Estou com uma série de experimentos já, desde o plantio, mais ou menos uns 8 no plantio, agora tenho acompanhado bastante na soqueira, procurando alternativas para controlar essa espécie, tá? Porém, as ferramentas que nós temos hoje, química no mercado, ou seja, herbicidas, elas não são páreas
o suficiente para uma única molécula fazer esse controle. Eu preciso do manejo. E é por isso da pesquisa. Perfeito. Outras espécies que eu vejo também de grande importância, talvez nem tanto no estado de São Paulo, mas outras regiões como Goiás, Mato Grosso e São Paulo também, há vários pontos, é o capim-camalote. Esse capim, novamente, assim como a grama, ele é um capim extremamente agressivo, tem uma biologia muito adaptada, né? Muitas características de agressividade, um conjunto grande delas, e que permite que facilmente ele se adapte às condições do agroecossistema, né, que a cana forma, e nós temos poucas ferramentas de herbicidas para o controle. Não existe uma única molécula de herbicida que fala, esse é suficiente. Não, é manejo. Tá? Então, é outra planta que traz bastante complicações. Depois tem os conjuntos, né? Das cordas de viola, que ainda é bastante complicador. Mamona, mucuna, tiririca. E também, né? O colonião e a braquiária, né? Mas eu chamei bem mais atenção para a grama, né? E para o camalote, porque nós temos poucas ferramentas. Ao contrário, pegando em grupo de plantas de folhas largas, mamona, mucuna e cordas, a gente tem bastante ferramenta, então é questão só de adaptar o manejo. E se nós pegarmos os capins, né, colonião, braquiária, carrapiche, o colchão e outros mais, esse conjunto nós também temos várias ferramentas. O oposto, grama e camalote não. Interessante. Inclusive, Natália, a grama seda, ela já é a 5ª espécie entre as espécies que o agricultor escolhe um herbicida para controlar, ela já é a 5ª espécie mais presente em cana-de-açúcar, né? Nossa. Então, realmente tem uma grande importância. E quando nós iniciamos o desenvolvimento de uma ferramenta para auxiliar nesse manejo, nós precisamos desenvolver isso em conjunto com pessoas como a doutora Zânia, para chegar realmente nos melhores resultados que vão contribuir com o agricultor, né? Não existe a ferramenta milagrosa, existe um bom manejo, né? Então, acho que eu vou fazer a pergunta para vocês dois, né? Você falou que vocês têm muita pesquisa já nessa área de controle de daninhas. Eu queria saber quais são as perdas que vocês têm visto nos canaviais, de repente com essa planta daninha específica, quais são as maiores perdas que o canavial tem? Em ATR, em TCH? O que vocês têm observado aí? Sim, olha, para grupos como cordas de viola, há pesquisas, tanto minhas como de outros colegas, que indicam até 25%, próximo a 30% de TCH, de perdas, tá? Folhas estreitas, né? Braquiária, colonião, também, em torno de 25%, 30%, sabe? Assim, um manejo muito insuficiente, certo? Para grama não tem ainda esse estudo. Mas pela agressividade que nós vemos, né? E quando eu fiz aí a alusão, né? Da plantação de grama com a tiguera de cana, que certamente é uma área que está entrando para a reforma, você vê que aquele canavial no início, ele era um canavial, 5 ou 6 anos atrás, era um canavial saudável, era um canavial, digamos, com o seu stand perfeito. E olha como ele se declina em 5 a 6 anos. Né? Então, eu posso dizer para você, sem o manejo adequado, praticamente a grama seda, ela traz próximo de 100% de prejuízo. Nossa, e assim, é uma pergunta até minha, pode ser que seja um pouco leiga, mas com relação à idade do canavial, isso também influencia na matocompetição? Sim, no meu ponto de vista, influencia, porque é natural da cana-de-açúcar, por mais bem cuidado que seja o canavial, né, cuidados fitotécnicos, é natural que a cana ela tenha um processo natural de degenerescência. É por isso que você observa numa cana-planta, né, talvez 150 ou quem sabe até mais tonelada TCH, né, no primeiro corte. E aí, gradualmente, ano após ano, vai sendo diminuído, né, esse potencial. Então, a gente chama isso de degenerescência natural, tá? E óbvio, né, que à medida que você faz um controle melhor fitotécnico, você tem uma longevidade maior de canavial, mas a tendência é diminuir. E nos últimos anos, sabe? Quando se pega, por exemplo, geralmente, tá? Em torno do quarto, do quinto, sexto ano, principalmente o canavial ele tem muita falha, né? E essas falhas foram oriundas, muitas vezes, do que? Das condições de clima, das condições, né, severas de colheita, ou inadequadas, pode-se dizer,
certo? Ou, enfim, de pragas, um complexo de situações que fez com que esse canavial apresentasse falhas. E como eu te disse, desde o início, eu estou batendo muito nessa tecla, não é? Cuidado com as falhas, elas formam clareiras. Então, é aí, nesse ponto, que realmente o canavial, ele fica muito vulnerável. E o banco de semente se torna riquíssimo. E o que eu vejo muito preocupante, né? Num canavial de 4º, 5º, 6º corte, certo? Que já está no fim da sua vida útil, digamos assim. As usinas, né, os grandes grupos, os grandes produtores falam, olha, eu tenho que limitar a ação de certos herbicidas residuais, porque eu vou entrar com grãos nessa área, sabe? E com isso, a infestação se torna ainda maior. Porque moléculas de grandes residuais eu não consigo utilizar nessas áreas, porque ela vai ter o que a gente chama de carry-over, né? Ou seja, um efeito residual no momento do grão. E com isso eu vou ter sim a produção do grão, porém eu tenho um banco de semente muito alto. E qual seria a minha dica para o produtor, sabe? Se ele entrar nesse manejo, que eu também vejo com bons olhos, né? Não estou criticando, mas ele tem que ser consciente que a partir do ponto que ele não aplica certas moléculas de herbicidas nos últimos anos do canavial, o banco de semente dele vai estar mais enriquecido. Aí ele entra com soja, tomando como exemplo a soja, mas pode ser um amendoim, pode ser um milho, mas enfim, ele entra com a soja. Nessa soja, ele tem que tomar consciência de que essa soja, ela é um ganho extra para ele, certo? Eu também vejo com bons olhos. Porém, não é a cultura principal da usina. A cultura principal da usina é cana. Então, aquela soja, ela está num dado momento. Então, ela tem que ser cuidada, essa soja, ao mesmo tempo que ela vai produzir, o agricultor, ele tem que também trabalhar no banco de semente. Então, os produtos que ele vai passar na soja não pode se resumir simplesmente a glifosato. Porque o glifosato, ele vai matar a planta daninha, a soja por ser, né, ter a resistência, não vai morrer. Porém, eu não estou trabalhando no banco de semente. E quando ele vai entrar com o plantio da cana na sequência, o banco está altíssimo. E ele não tem tempo para fazer todos os manejos necessários. Isso é muito complicador. Ou seja, o que eu recomendo para o produtor que vai colocar soja na reforma de canavial? Coloque. É muito positivo. Porém, lembre de cuidar junto do banco de semente. Ele precisa, na soja, na reforma do canavial, entrar com produtos residuais. Ao mesmo tempo que ele vai crescer com uma soja, entre aspas, no limpo, né? Como se diz no popular, ele está trabalhando o banco de semente. Então, eu chego com um banco de semente mais amenizado, digamos assim, para os herbicidas poderem trabalhar depois do meu plantio de cana. Perfeito, professor. Isso é muito importante mesmo. Esse é um fator decisivo hoje na produção. Principalmente, Natália, porque quando a gente pensa na produção, na parte agrícola da produção de etanol e de açúcar, um dos maiores custos é o plantio da cana. Então, quanto mais longevo for o meu canavial, 5, 6, 7 anos, mais eu vou diluir esse custo. Se essa longevidade for reduzida em 2 ou 3 anos por algum fator que comprometeu o canavial, o meu custo fica todo lá. Em alguns casos, eu nem pago o custo do plantio. Então, isso é muito decisivo. E as plantas daninhas são um dos fatores que reduzem essa longevidade. A infestação, o banco de sementes muito elevado. A gente costuma dizer o seguinte, que dentre as plantas daninhas, a grama seda ela é determinante em reduzir a longevidade do canavial. Porque ele não tem muito o que fazer quando a grama seda já está instalada. Né? Todo o trabalho precisa ser feito ali na implantação do canavial. Depois, as falhas que ele cometeu aqui, só vai ter um outro momento para ele fazer na próxima reforma, o que significa muito custo. Né? Então, esse fator é decisivo, compromete produtividade e rentabilidade da usina. Vou fazer mais uma pergunta que não estava no meu script aqui sobre pré e pós-emergente, produtos pré e pós-emergentes. A gente tem, né, no mercado, produtos que, é meu pré-emergente. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador também, como é que é o manejo desse tipo de produto, né? Como é que a gente deve pensar em fazer o pré, né? Que acho que é antes do surgimento das plantas daninhas e quando a gente já tem a infestação. Isso. Os grandes produtos hoje registrados no Brasil para cana-de-açúcar,
tá? Eles são ditos, e os que têm um efeito residual muito grande, eles são ditos pré-emergentes, tá? E quando ele é classificado como pré-emergente, esse produto significa o quê? Que esse produto ele precisa ser aplicado no solo, tá? Esse produto ele tem a sua dinâmica no solo de acordo com a sua característica físico-química, sua movimentação no solo, seus processos da dissorção. Dissorção a gente chama isso de dinâmica de herbicida. Ou seja, esse herbicida ele precisa estar na solução do solo antes da semente daninha entrar no processo de germinação. Então, quando a semente no solo ela for absorver água, ela está saindo da dormência e vai absorver a água do solo, junto dessa água vem-se, óbvio, tudo que está na solução do solo, seja os nutrientes, assim como os herbicidas. E o herbicida, pela sua especificidade, ele já está dentro da planta e nas primeiras mitoses, digamos assim, da semente, obviamente que o herbicida já está dentro da célula. Então, ele vai fazer seu efeito. E isso é pré-emergência. Então, vamos complexar um pouco. O produtor ele chega no mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tem muita chuva. Tem plantio, né? Às vezes tem corte de muda, enfim. A logística da usina ela é muito dinâmica, né? E chove, a operacionalidade não consegue chegar no tempo desejado, no tempo hábil, né? Então, plantou a cana, por exemplo, no auge do verão. Plantou a cana ou colheu, digamos assim, uma soqueira, né, para muda, chove, ele não consegue estar no dia seguinte aplicando esse herbicida. Ele vai esperar, ele se força a esperar 2, 3 dias, quem sabe uma semana. No auge do verão, 2 dias depois do plantio, nós já estamos tendo, o processo de germinação já iniciou, porque a chuva e a temperatura desse período beneficia a brotação da cana, assim como beneficia qualquer outra planta, inclusive as daninhas, que são ricas, né, num contexto de características de agressividade. Ela está ávida por germinar. Ou seja, 2 dias depois de um plantio, ele entrou com os produtos pré-emergentes, vai ter escape de planta daninha. Por quê? Até esse herbicida atingir o solo, esse herbicida se posicionar, ele estar na solução do solo, uma quantidade significativa, muitas vezes, de semente, entrou no processo de germinação e absorveu a água e nutriente do solo. Tá? Não absorveu o herbicida, ele ainda não estava posicionado. Ou seja, aos nossos olhos, na superfície do solo, não tem mato, não tem planta daninha. Né? Mas no subsolo tem. É o que o pessoal costuma chamar de germinação branca, porque como não recebeu luz do sol, o broto ainda está branco. Né? E nessa fase, os pré-emergentes não fazem mais efeito. Então, é escape. Então, nem muitas vezes, não é o herbicida que não fez efeito, o herbicida que não funcionou, é o meu tempo que não fez. Então, é muito importante, junto dos pré-emergentes clássicos que nós temos no mercado, certo? Na primavera e verão, sempre acrescentar algum herbicida que tenha efeito pré e pós-emergência também. Geralmente, eles são de custos menores, né? Isso garante um sucesso muito grande e positivo para o controle da planta daninha, né? Em outro ponto, eu acho que talvez tenha ficado claro o que é uma pré-emergência total, o que é uma germinação branca e quando, né, o produtor, não estou falando que ele faz isso propositalmente, mas é a operação que não dá tempo hábil de chegar no canavial. Ele chegou no canavial com o trator, ele já está vendo as plantas daninhas. Se essas plantas daninhas estiverem no estágio de sementeira, né, aquelas folhas, as primeiras folhazinhas saindo, os herbicidas pré-emergentes já não faz mais efeito. Eu preciso ter herbicida associado com um efeito de pós também, tá? Se ele chega mais tarde ainda, essas plantas daninhas, por exemplo, capins, já estiverem no início do perfilhamento, muitas vezes nem o produto de pós-emergência vai fazer efeito. Porque à medida que a planta daninha cresce, ela desenvolve tecidos especializados, né? O que é um tecido especializado? Por exemplo, é a espessura de uma parede celular, né? É a espessura da membrana plasmática, das células, e vai criando estruturas que dificultam a absorção, principalmente de herbicidas, dificulta a translocação. Por isso que
Quando a planta daninha, na pós-emergência, que é o quê? Desde aquela fase de sementeira, onde o meu olho está enxergando mesmo a plantinha, até a fase do perfilhamento, no caso do capim, ou até 2, quem sabe quase 3 parzinhos de folha, no caso da folha larga, o herbicida de pós-emergência, aplicado em área total, ainda ele consegue fazer um efeito. Passou dessa fase, a planta daninha já tem tecido desenvolvido, né? E esses tecidos especializados que ela desenvolve dificulta qualquer herbicida. Aí eu já não consigo mais atender por aplicação em área total. Eu preciso entrar com pingente, com catação, né? Entende? E aí vai complexando e encarecendo cada vez mais o custo. Então, assim, ó, resumindo, pré-emergência é quando o herbicida dá tempo de ser absorvido na embebição da semente, no processo de germinação. Pós-emergência inicial, chamada também pós-emergência branca, né? É quando a semente já entrou nesse processo, porém não emitiu as folhas na superfície do solo. Pós-emergência é o inicial, posso até dizer, é o período em que está na fase de sementeira até o perfilhamento do capim ou 2, quem sabe quase 3 parzinhos de folha, no caso da folha larga. A partir daí, a pós-emergência tardia. Tá? E hoje, para herbicida, pós-emergência tardia, principalmente para capim em cana, nós temos grandes dificuldades com herbicidas. Então, digamos assim, não é um tratamento que vai trazer resultado. Ele traz resultado, mas nós temos poucas opções no mercado de moléculas químicas que atendam, tá? Tenham a capacidade de matar, por exemplo, uma touceira de colonião, uma touceira bem formada de braquiária ou de carrapicho. Entende? Nós temos poucas opções no mercado. É porque é muito importante, a grande dificuldade para ter essas opções é porque ela precisa ser seletiva à cultura da cana. Exatamente. Ou seja, pegar só a planta daninha e não a cana-de-açúcar. Isso. Exato. Agora, elas são muito semelhantes, o colonião e a cana-de-açúcar são 2 gramíneas, né? Sim. Então, quando eu preciso daquele herbicida para controlar o colonião numa situação que nem o professor apresentou, aí eu não tenho herbicida seletivo para fazer isso. Então, vamos aproveitar, Rodrigo, vamos falar um pouco das principais soluções que hoje a Yhara traz para controle de plantas daninhas. Eu queria que você me falasse um pouco do Yamato, né? E do Ritmo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é a forma de ação, né, desses produtos, em que período aplica, qual que é a indicação? Perfeito, Natália, obrigado. E eu vou contar com a ajuda também do professor, porque ele nos ajudou no desenvolvimento disso, antes dos produtos serem realmente registrados. Nosso lema é agricultura, é a nossa vida. De fato, a vida da Yhara é prover soluções, e soluções que agreguem para o agricultor, né? Que aumentam a rentabilidade dele. Para aumentar a rentabilidade, precisa resolver o problema. No caso aí, resolver o problema de plantas daninhas. Então, quando a gente fala de Yamato, ele é um pré-emergente, é um produto pré-emergente, o professor já nos deu a clareza do que significa, né? E este pré-emergente, ele tem uma ação principalmente graminicida, então ele vai pegar os capins, as folhas estreitas, de um modo geral, e vai pegar algumas folhas largas de sementes pequenas, que são aquelas que germinam mais na superfície, já que se trata de um pré-emergente de baixa solubilidade. Quando a empresa iniciou o desenvolvimento, um dos pontos principais que se objetivou com o desenvolvimento do Yamato é a seletividade. Ele é um produto que ele não afeta a cana-de-açúcar nem atingindo folha, colmo, raiz, ele não vai ser absorvido pela cana, ele não vai causar nenhum dano no canavial. Então é um produto bastante flexível, né? A pessoa que vai manejar as plantas daninhas e ela lança a mão dessa ferramenta, é uma ferramenta prática de se trabalhar. Nós trabalhamos uma recomendação de 400 ml, né? É uma dose que é bastante geral, ela se enquadra tanto em solos mais argilosos como solos mais arenosos, mas é claro que aí nós vamos trabalhar ele em combinação com um parceiro, né? Um parceiro predominantemente latifolicida, que mate as folhas largas. Então, trabalha 2 produtos de uma... Dois produtos. Junto com outro produto, exatamente. E isso que dá versatilidade. Eu posso trabalhar com Yamato em cana-planta,
Eu posso trabalhar ele na cana-soca, tanto no período seco quanto no período úmido, mas eu preciso ter um parceiro apto para isso. Então, um dos parceiros principais é o sulfentrazone ou o diclosulan. São parceiros que vão me permitir um bom controle das folhas largas que germinam com maior profundidade. E o Yamato vai entregar o canavial no limpo sem afetar o canavial, sem afetar a produtividade, o desenvolvimento, quer dizer, sem causar nenhum efeito de fito na planta. Que é a fitotoxicidade, né? Isso, exato. A fitotoxicidade é um problema, porque eu quero produzir, eu quero controlar a planta daninha, mas eu não quero afetar o canavial, né? Existem herbicidas menos seletivos que requerem, por exemplo, que sejam aplicados na época seca, quando não tem chuva, não leva aquele herbicida para a cana que poderia causar um dano. No caso do Yamato não existe esse risco, né? A partir do Yamato, nós até chamamos que o Yamato deu origem a uma plataforma de herbicidas, tá? Então, porque ele me permite a versatilidade, eu vou trabalhar com várias combinações. Mas quando eu estou no momento mais de soca seca, aí eu tenho aquelas folhas, aquelas plantas daninhas de difícil controle, que nem o professor comentou, né? E para essa ação nós desenvolvemos o ritmo. O ritmo também faz parte da plataforma Yamato, ele contém o Yamato. Só que ele já está pronto com um parceiro para controlar gramíneas e folhas largas no período mais seco. E aí ele vai apresentar o longo residual, que é necessário. Então, esses dois ingredientes ativos, o Yamato e mais o parceiro que está no ritmo, vão entregar um longo residual, né? E esse longo residual é determinante, porque o canavial vai demorar mais para fechar, né, professor? Canavial de soca seca vai demorar 150, 180 dias. Então, e aí o ritmo, ele está recomendado nas doses de 2 até 3 litros por hectare. Por que essa variação tão grande? Vai depender, primeiro, do tipo de solo que eu estou. Se eu estou num solo mais arenoso, as doses serão menores. E num solo mais argiloso, maiores teores de argila, eu vou ter que trabalhar com as doses maiores. Mas um outro fator importante da dose é o residual. Quanto maior a dose, maior o meu residual. Então, existe uma resposta, né, em relação à dose, para ter um melhor controle, um maior período de controle, né, professor? Sim. Então, nós trabalhamos o Yamato e o ritmo. O Yamato entra em canas-plantas e canas-socas, só que aí ele vai precisar de um parceiro, e o ritmo entra na cana-soca seca. Aí ele já está pronto, ele é completo para controlar em cana-soca seca. Além destes dois, a plataforma do Yamato, ela também tem o Falcon, já é também um produto pronto para cana-planta, e ele é trabalhado daí em períodos úmidos do canavial, cana-planta ou então na cana-soca úmida do final do ano. E além dessas ferramentas, a Yara ainda desenvolveu, pensando na questão da germinação branca, que é tão importante, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada sonda HT. HT, essa sigla é de High Technology, porque esse é um produto pós-emergente. E ele vai entrar em associação com o Yamato, por exemplo, para controlar aquela germinação branca que o professor nos explicou. Então, assim, fica um portfólio bem completo. Quase, digamos que vocês conseguem atender quase todo o ciclo da cana. Praticamente todo o ciclo da cana. Só fica fora da nossa abrangência o manejo da grama seda. Tá. Tirando a grama seda, a gente praticamente tem ferramentas. O Yamato, né, que é o piroxasulfone, eu tenho trabalhado junto com a Errara há bons anos, né? Meus primeiros trabalhos têm registro de 2017, né? Então, deu para conhecer bastante esse produto. E, de fato, ele é um produto muito seletivo, né? Ele é um produto de baixa solubilidade, é um produto que vai ficar mais na superfície do solo, né? Talvez seja por isso também um dos motivos, né? Que ele é um excelente graminicida. E quando ele é associado a outros, como o sulfentrazone, por exemplo, que já tem uma solubilidade maior, então se consegue abranger uma camada um pouco maior de solo, né? Talvez seus 10, 12 centímetros, coisa desse tipo. E por as suas especificidades, vai controlar muito bem folha larga e estreita, né? Quando ele está junto com o diclosulan, né, um resultado muito similar.
E a seletividade, sobretudo, né? Quando está junto com o diclosulam, é uma associação muito interessante, sabe? E depois, nos períodos secos, como o Naime vem colocando, né? O Yamato mais o amicarbazone, ou seja, peroxisulfona com amicarbazone, que é o ritmo, é mais indicado para um período de maior restrição de umidade. Por quê? Porque o amicarbazone, ele tem uma solubilidade maior, né? Então, ele precisa ter um pouco menos de água no solo. Então, é importante que seja reconhecido. Então, com isso, tomando como exemplo, né, essa plataforma deles, né, com o Yamato, seja no Falcon, seja no Ritmo, né, com o Sonda, né, eles conseguem ter um portfólio que abrange desde a germinação pré mesmo, tá? Até próximo aí, talvez, dos perfilhamentos, da folha estreita, ou quem sabe, duas ou três parzinhos de folha ali, no caso da larga, né? Aí, mas agora eu queria fazer um gancho, né? Quando o produtor, né, tem um escape, certo? Ou ele não teve tempo hábil e a moita de colonião, falando touceira, tá? Ela se formou, aí a gente não tem, como eu disse para vocês, a ferramenta, né? Tem uma ferramenta, tem glifosato. Vou passar glifosato e vai matar, mas vai matar a cana junto, né? Então, talvez, nos próximos anos, tá chegando no mercado a cana transgênica, né? Esse é um ponto que eu queria falar com vocês sobre isso. Essa cana que vai ser resistente, né? Vocês acreditam que isso, enfim, ao glifosato ainda não é uma realidade, está quase. Eu fui conhecer, inclusive, esses dias. Eu fui lá conhecer a variedade. Mas o que vocês acham sobre isso? Eu também conheci a variedade, né? Tive lá no evento, conheci a variedade e a tecnologia, melhor dizendo, né? Eu acho muito interessante, né? Fenomenal. Então, ela vai trazer, sim, essa tecnologia, um alento para áreas que eu tenha muito camalote, que eu tenha muita grama seda, áreas que está muito com colonião ou outros capins perenizados, né? Então, óbvio, vai plantar aquela cana e você vai entrar com glifosato e você vai fazendo o manejo. Mas o produtor de cana tem que se espelhar no exemplo dos outros. O que eu quero dizer com isso? Olhem para a cultura da soja. Foi glifosato, 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 né? Hoje, há quem trabalhe com soja que está procurando entender como que funcionam os herbicidas residuais, porque foram décadas usando o glifosato. E o que o glifosato trouxe? Resistência. Nós temos buva resistente, né? Temos picão preto, temos pé de galinha resistente, né? Amargoso, né? Que acho que é o problema mais sério em soja hoje, né? No plantio direto, e o glifosato não faz mais. Então, a soja hoje, né? A gente sabe que o produtor, às vezes, ele precisa aplicar 2, 3, às vezes, né, vezes a certas moléculas para conseguir ter lá um controle meio que satisfatório sobre capim amargoso e buva, por exemplo, né? Então, por que eu estou trazendo isso para o produtor? De cana. Havendo a cana, né, como vai ter a cana, com resistência a glifosato, ela é bem-vinda, né? Mas, agricultor, aplique sim o glifosato quando necessário, mas não fique só na dependência do glifosato, porque o barato de hoje vai ser caro amanhã. Porque imaginem vocês, uma grama seda, um capim camalote, uma braquiária resistente a glifosato. Nossa. Primeiro que derruba a tecnologia, certo? Segundo que a gente estraga a molécula. Também para a cana, assim, entre aspas, né? Como aconteceu com a soja. Então, nos espelhemos, tá? No exemplo da soja para não repetir na cana, né? Mas, num primeiro momento, sim, é uma ferramenta importantíssima, vai ajudar, né? Até que dá tempo hábil para nós conseguirmos ver outros manejos, desenvolver outras ferramentas para trabalhar também com capins e com gramas e outras espécies mais que estão dando problema. Então, assim, a gente falou muito de manejo, você até falou algumas coisas já, mas eu queria que você falasse um pouquinho existem práticas agronômicas além, por exemplo, do químico para ajudar a você ter menos mato-competição na cana-de-açúcar? Não, é assim, né? No plantio tradicional da cana, certo? Quando é cana orgânica, não entra produto químico, né? Então, entra enxada. Não tem muito o que se fazer, né? Quando a cana é tradicional, obviamente que entra o químico, mas ele também tem que entrar com bom senso,
né? Porque ninguém vai jogar dinheiro fora, certo? E a gente tem que saber como está sendo manejado. Então, assim, para você ter hoje, eu sempre recomendo, né? Às vezes o professor bate até muito na mesma tecla, né? Mas por quê? Para se ter um manejo eficiente de herbicida, o produtor ele precisa entender 4 critérios, 4 fundamentos do herbicida, tá? Primeiro, identificar as espécies que estão por um histórico de área. Depois que ele identificou as espécies, a época do ano que ele vai aplicar. Se é uma época que tem chuva, se é uma época que não tem chuva, né? Para, em cima dessas circunstâncias, ele identificar quais são as moléculas que controlam aquelas plantas daninhas naquela umidade daquele período, tá? Que é o terceiro fundamento. Para isso, ele tem que conhecer um mínimo das características químico-físicas. Ele não precisa ter um laboratório para calcular as características, mas ele tem que entender o que é uma solubilidade, o que é um Cal-C, o que é um Cal-W, o que é um pKa, né? O que é uma volatilidade, isso é essencial, né? E depois ele ajusta no 4º fundamento, que é a dose, né? Então, tudo que é técnico, a gente pode se reunir nesses 4 fundamentos, certo? Bom, esse é o primeiro passo. Sabendo disso, o que eu vejo sobre manejo em si de planta daninha, né, em cana-de-açúcar, o produtor, ele tem a grande necessidade, né, de ter esse conhecimento e aplicar isso. Ele tem que se conscientizar que quando ele tem, por exemplo, uma área muito praguejada de planta daninha, infestada, melhor dizer, né, com planta daninha, e ele vai entrar com a reforma, né, às vezes ele precisa entender que ele tem que fazer o quê? Um bom preparo de solo, né? Nesse preparo de solo, às vezes depende do solo dele, não é só grade, né? Ele tem que entrar também com uma subsolagem, ele tem que entrar muitas vezes com uma grade. Uma grade às vezes não é suficiente, tem que ser 2, às vezes tem que ser 3, tá? Aumenta o custo? Sim, aumenta, mas lembra-se, eu não vou poder plantar cana no meio do torrão, né? Aí ele tem que colocar uma muda de qualidade. Por quê? O que é uma muda de qualidade? Para esse canavial não ter falhas, seja oriundas, né, de bolsões de ar para um solo mal preparado, né, em função dos torrões, doenças, principalmente doenças, né? E aí ele tendo um canavial com um stand bem uniforme, vai ter o sombreamento no momento certo, né? E aí o herbicida vai trazer resultado. Então, numa área de reforma de canavial muito, digamos assim, infestada, ele tem que fazer uma desinfestação, né? Essa desinfestação, ela envolve todo o preparo aproveita-se do preparo de solo para revolver o solo, para triturar as partes vegetativas das gramacedas que lá infestam, né? Na sequência, aplicar o herbicida, deixar pousio. Produtor, pousio é no mínimo 15 dias sem mexer no solo, né? Aí quando você aplica o herbicida, 2 dias depois está fazendo o plantio, você perdeu o efeito, você não está fazendo mais desinfestação, você simplesmente tá colocando o produto no solo, não deu tempo nem desse produto estar sendo posicionado, né? 15 dias é um mínimo de espera, né? O solo ele precisa desse período de pousio para que as plantas daninhas lá estimuladas pelo preparo do solo anterior, elas quebrem a dormência e entrem no processo de germinação. O resultado é muito eficiente quando se faz dessa forma, dentro desse planejamento, né? Na sequência, entra-se com plantio, e imediatamente após o plantio, entra-se com produto pré-emergente, certo? E depois do quebra-lombo novamente. São 3 aplicações seguidas. Todo canavial é merecedor de 3 aplicações? Não. Eu me refiro àqueles canaviais altamente infestados no momento da reforma. Seja ele com camalote, seja ele com grama, seja ele com tiririca, né? Seja ele com capins. Exemplo, arrendou uma pastagem, né? Essa pastagem vai se transformar em canavial. Precisa do PPI, né? Aplicações de herbicida antes do plantio, incorporadas ou não, mas precisaremos fazer, né? E paralelo a todo esse movimento, né, que se faz com os herbicidas, óbvio, né? O que a gente chama de integrado? Um manejo integrado. O que eu posso integrar? Eu integrar um bom preparo de solo, entregar mudas saudáveis, né? Integrar um controle de praga eficiente, doenças, sanidade, tudo aquilo que venha promover sanidade do canavial.
para que ele feche no momento certo. Perfeito. E, Rodrigo, como é que a Errara tem trabalhado essa questão mesmo? Vocês têm trabalhado a questão de conceito de um manejo mais sustentável? Hoje tem sido uma questão, a sustentabilidade na produção tem sido muito discutida, essa questão da resistência. Uhum. Como é que vocês têm trabalhado isso? Essa é uma busca, é um foco no desenvolvimento das nossas ferramentas, né? Elas precisam, quer dizer, todo o posicionamento e recomendação precisa levar em consideração a questão biológica, a biologia do alvo, no caso aqui plantas daninhas, todo o manejo que precisa ser recomendado. Então, se o agricultor for cultivar a cana e ele não fizer uma boa dessecação, um bom manejo de dessecação, ou lançar mão de um PPI, né, um pré-plantio incorporado, para reduzir banco de sementes, o herbicida no pós-plantio não vai fazer o milagre, né? E nós queremos que ele tenha o máximo resultado. Então, porque a gente entende que isso é sustentabilidade, né? A gente olha a sustentabilidade sob o aspecto econômico, ambiental e social. Então, em todas essas áreas, elas precisam ser contempladas, né? Claro que no desenvolvimento de uma molécula, a questão da segurança é fator decisivo, é o primeiro ponto. Uma molécula não sai, ela não sai para o desenvolvimento de um produto, nem para teste de campo, se ela não passar na questão toxicológica. Esse é o primeiro fator. Depois que ela passa por essa parte, então aí a gente vai ver a aptidão que ela tem e como ela pode interagir com outros fatores, né? Com outros mecanismos de controle, com, por exemplo, controle mecânico, com outros fatores, né? Quando a gente fala de controle de plantas daninhas da cana, o professor Azania comentou isso, é muito importante, é que nós queremos entregar para a cultura da cana um primeiro momento no limpo onde ela não tem mato competição, para que num determinado momento ela dê conta de fazer esse controle sozinha, porque nós não vamos conseguir controlar para sempre, né? Não existe herbicida que vai dar um ano de residual. Aliás, se existir, isso até vai ser contraproducente, porque vai significar residual, vai significar carry-over, vai significar impacto ambiental. Então, nós não queremos isso, né? Nós trabalhamos que o produto controle as plantas daninhas até o fechamento do dossel. E aí, depois que eu fechei a cultura, pronto, agora a cana-de-açúcar é responsável por controlar o restante das plantas daninhas. Então, esse é um foco na Errara, né? É uma preocupação sempre, desde o desenvolvimento, até passando por nós no posicionamento, treinamento e capacitação das pessoas, para levar em consideração esses outros fatores, né? E aí, pesquisadores como o Dr. Azania têm uma contribuição forte, né? Nós temos uma área no IAC, me permita comentar isso, é uma área de ensino e de demonstração, né? É uma vitrine tecnológica, e nós vamos realizar no dia 6 e 7 de maio um treinamento para todo o nosso time, onde nós vamos considerar, o professor Azania vai demonstrar tudo isso lá na prática, no dia a dia, para que eles possam estar aptos a fazer a recomendação para o produtor, né? Daí, logo em seguida, após o treinamento interno nosso, aí nós convidamos vários clientes, usinas, enfim, cooperativas, que vão estar mais 2 dias conosco para terem a mesma informação, né? A gente entende que essa questão de manejo é fundamental. O produto não faz um milagre. O Yamato é uma excelente ferramenta, mas ele precisa estar sendo utilizado da maneira correta, ele precisa levar em consideração uma série de fatores para entregar o melhor resultado para o nosso cliente. E assim como a questão de pragas na cana, em pragas da cana e inseticida, a gente fala muito de rotação de molécula por conta de resistência. Na questão de herbicida também é assim? Sim, também é assim, né? O produtor de cana, ele não é muito habituado a pensar na rotação de herbicida, né? Porque a diversidade de moléculas e mecanismos de ação, sobretudo, na cana é muito grande. Então, é muito raro de acontecer combinações que estejam todas dentro do mesmo mecanismo de ação, né? Então, são sempre mecanismos de ação diferentes. Então, é muito difícil casualmente ocorrer de 3, 4 moléculas serem aplicadas forem dos mesmos mecanismos de ação. Então, em função dessa diversidade, mesmo que o produtor não se atente a isso, em 95% das vezes ele está usando mais de um mecanismo
de ação, né? Diferente dentro da cultura. Então, a cana em si, até o momento, vai ser muito difícil ela em si gerar uma planta daninha resistente. Mas ela pode receber plantas daninhas já com resistência de outras culturas. Exemplo, picão preto é resistente, né, em soja. Sementes desse picão podem chegar, por exemplo, na cana. E aí, obviamente, que alguns herbicidas não vão funcionar. E exemplo, se aplica uma pé de galinha, um amargoso, a buva e outros mais. Então, podemos estar importando, tá? Mas a cana, no momento, sim. O alerta que eu fiz, né, sobre a tentação de só aplicar glifosato, né, durante 5, 6 anos seguidos no mesmo canavial, assim que a tecnologia estiver disponível, ela é perigosa, tá? Então, o produtor, ele pode sim utilizar-se da ferramenta, às vezes ele aplica no primeiro ano, no segundo ano, o glifosato, né, como um complemento, mas ele não pode esquecer totalmente dos herbicidas residuais. Porque senão aí sim, a cana estará gerando também planta daninha resistente. Perfeito. Eu conversei com um produtor de cana esses dias, ele me falou, falei para ele, olha, mas qual que você acha aí que é o grande problema ainda quando a gente fala de matocompetição? Ele falou para mim, acho que o grande problema, será que a gente não vai chegar no momento em que a gente vai fazer uma aplicação de herbicida localizada? Será que a gente vai passar o resto da nossa produção de cana aplicando em área total? O que vocês acham sobre isso? Como é que vocês veem o futuro do uso de herbicidas? Sim, é muito boa essa colocação, né? Então, respondendo até a dúvida aí do produtor, vamos puxar um gancho no que eu já disse há algum tempinho atrás, né? Planta daninha, à medida que ela se desenvolve, ela vai, né, desenvolvendo, obviamente, os seus tecidos especializados que, por sua vez, dificultam translocação, absorção, movimentação do herbicida no seu metabolismo. E os herbicidas acabam não fazendo o efeito. Para fazermos aplicações localizadas, né, a base dessa identificação de plantas daninhas por sensores e tudo mais é feito com a planta daninha já estabelecida. Né? E se essa planta daninha estiver estabelecida, já com um certo porte de desenvolvimento, que ferramenta eu vou usar? E, ao mesmo tempo, ser seletiva para a cana. Hoje eu entendo que na agricultura nós temos já essa tecnologia, né? Então, tem barras, né, enormes dos pulverizadores e tem lá os sensores. Então, ele tem capacidade de simultaneamente, não sei, dos N pontas de pulverização daquela barra, num primeiro momento, 2 delas está aplicando, depois num outro momento, 1 metro para frente, mais 5, e assim sucessivamente. Ele vai localizando onde está o mato, a planta daninha e aplicando o produto, né? Essa tecnologia ela já existe. Porém, o que eu questiono é qual é a molécula que nós vamos usar. Nós não temos molécula para quando a planta daninha está muito desenvolvida, certo? Você vai aplicar glifosato, você vai matar a cana. Você vai aplicar MSMA, não vai matar a cana, mas ela vai ficar extremamente prejudicada no seu desenvolvimento dessa forma, né? Aplicando. Eu não vejo o que, né? Talvez dê certo com uma folha larga, um 2,4-D, por exemplo, né? Em cima de uma folha larga, ou algum outros produtos desse tipo, porque é seletivo para cana. Aí até dá certo, né? Você não veja, a gente tem drones, né? Os drones fazem as catações, né? Mas faz catação, sobretudo, com plantas daninhas de folhas largas. Então, aí nós temos ferramentas no mercado seletivo. O problema são as estreitas. Porque a cana é estreita também. Exato, né? Onde que vai, talvez, né, por algum tempo, melhorar essa situação? Quando você tiver uma cana transgênica, né? Então, teve escapes da aplicação. Aí, a cana transgênica é importante. Teve escape da aplicação residual? Teve. Aí, você não precisa mais aplicar, porque ela é transgênica, aí você pode usar o glifosato, né? Mas lembra que sempre esse tipo de aplicação sempre vai ser uma ação corretiva. Exato. Quer dizer, eu vou estar atuando numa situação que já deu algum dano. Eu já tenho a planta daninha lá, a matocompetição já aconteceu. Sempre que a gente pensa, na verdade, eu penso que a produção de cana-de-açúcar, em termos de manejo de plantas daninhas, nós podemos dizer que ela é a melhor.
né? Porque ela considera em primeira instância o controle em pré-emergência. Quando eu tenho controle em pré-emergência, esse é um dos fatores também que minimizam o risco de resistência de plantas daninhas, porque eu controlo a semente, eu não dou tempo para aquela semente virar uma planta adulta e se reproduzir. Então, mesmo que eu tenha usado o mesmo herbicida, com o mesmo mecanismo de ação, não houve reprodução para desenvolver a resistência, para selecionar as plantas resistentes àquele mecanismo de ação. Então, controlar a planta daninha em cana hoje, pelo método de pré-emergência, ele é mais assertivo. Né? E agora, quando eu parto por uma aplicação localizada, é uma ação corretiva. Quer dizer, o que falhou na minha ação pré-emergente? Né, professor? Exatamente. Aí falhou, então eu entro no pós, aí, claro, eu entro de uma forma localizada. Exatamente. Até porque, para os mecanismos, né, dos leitores de verdes, né, como se diz aí, estar localizando essas plantas daninhas para aplicar localizadamente, essa planta daninha ela já tem um certo tamanho, já conversamos sobre isso, e para ela estar nesse certo tamanho, né, ela já absorveu água, nutriente, já fez sombra sobre a cultura. Planta daninha extrai muito mais nutriente do solo do que necessariamente ela precisa para sua sobrevivência. Pode-se dizer até que é uma absorção de luxo. Entende? Então, são estratégias que a natureza coloca, né, em indivíduos, né, agressivos, como plantas daninhas, que a gente não consegue controlar. Então, obviamente que a cultura, né, que já foi prejudicada. Eu queria saber se vocês querem deixar mais alguma mensagem. As minhas perguntas, acho que já fiz todas que eu gostaria de fazer. Vocês têm mais alguma mensagem que vocês gostariam de deixar nesse assunto de mata competição? Eu gostaria sim, né, com minha última fala, né, agradecer primeiro a oportunidade, né, desse podcast, da RPA News, agradecer a Ihara, agradecer aos ouvintes, né, que daqui para frente farão uso desse material, e agradecer bastante aí. E, sobretudo, pessoal, assim, tentem se qualificar mais, né, no modo geral. Né, qualificar no sentido de conhecimento mesmo, né? Conseguir entender essas características físicas e químicas dos herbicidas, trabalhar com levantamento de plantas daninhas. É importante, né, que se faça isso. É importante que a unidade tenha, né, talhão por talhão mapeado, né, que ele saiba quais são as principais plantas daninhas que lá estão, que ele consiga, né, fazer nessa planilha um acompanhamento de quais herbicidas em função das épocas de colheita. Tudo isso melhora muito o manejo, né? Muito. E assim, a partir daí, desejo aí boa sorte e desejo aí uma boa produtividade para todo mundo, né? Muito bem. Nós desejamos muito açúcar e muito etanol, né? Cada vez mais competitivo. Nossa missão na Ihara é contribuir para que a agricultura continue alimentando e movendo o mundo. A gente sabe da importância da agricultura brasileira e esse foi um espaço conquistado, né, com produtores, com pesquisadores, com instituições, como é o caso do IAC, que é uma instituição histórica nessa contribuição, e é a missão da Ihara, né? Nós atuamos junto para levar informações, esse conhecimento que o professor falou que é essencial, nós queremos ser uma dessas fontes, né? E o agricultor, essa é a mensagem principal que eu gostaria de deixar, ele pode contar conosco. Comigo, com a nossa equipe, com a equipe Ihara, ele pode contar cada dia como fonte de informações para saber se usa ou não usa. As ferramentas não são milagrosas, mas elas são boas ferramentas. E nem sempre elas funcionam para tudo. Meu pai sempre dizia que numa marcenaria não tem só martelo, tem muitas ferramentas. Então, saber encontrar a ferramenta adequada para cada necessidade é a verdadeira sabedoria. E nós queremos contribuir com vocês, com os agricultores, com todos os participantes, justamente em escolher a boa ferramenta, mesmo que ela não seja nossa.
né? Perfeito. Nós agradecemos muito o trabalho de vocês e vocês podem contar com a Enrara. Muito legal. Muito obrigada, Rodrigo. Carlos, muito obrigada. Acho que a discussão foi muito, muito valiosa hoje. E eu agradeço a você também que acompanhou a mais um episódio do TacanaCast. Esse e outros episódios você encontra no nosso canal do YouTube, também no Spotify. Bom, e para ficar por dentro das notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso site www.revistarpanews.com.br. Até a próxima!